Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com a Intercessão Gadita Podcast, o seu podcast aonde que nós falamos sobre oração, vários tipos de orações, intercessão, aonde que nós seremos testemunhos, aonde que nós queremos trazer para você umas verdades sobre oração. E hoje nós vamos falar sobre o poder da oração, amém? Falar sobre o poder da oração, falar sobre trazer para nós a realidade de quando verdadeiramente nós conversamos com Deus e algo acontece no mundo físico é muito bom, é muito gostoso. E hoje nós vamos falar sobre isso, o poder da oração. E nós temos uma convidada. Vocês não fazem ideia, não é Elisângela, não é Elisângela de todos os podcasts, viu, gente? Vou deixar ela se apresentar. É uma amiga, é uma intercessora, uma mulher de Deus. Vou deixar ela se apresentar. Boa tarde, meu nome é Márcia, sou intercessora, estou também nessa luta, né, nessa guerra, orando, buscando, clamando ao Senhor, crendo, né, que a oração ela move montanhas. Então, agradeço o carinho, o convite de estar aqui mais uma vez e o Senhor possa estar nos abençoando. Amém. Amém. Glória a Deus. Se nós vamos falar de oração, vamos começar orando? Amém? Amém. Amém. Porque nós, como é um podcast sobre oração, eu costumo falar assim, tem que ter oração, Tem que ter amém? oração. Tudo que tem Amém. a ver com intercessão, tudo que tem a ver com essa pegada, eu acredito que a gente precisa mostrando o poder da oração, o que que significa a oração. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Talvez tem pessoas nos assistindo que falam assim, mas tem que orar? Precisa. A nossa vida ela é movida por oração. Tudo que nós formos fazer, como nós já temos falado aqui em alguns podcasts, nós precisamos de orar. Amém? A Amém. Bíblia, o interessante é que a Bíblia ela não diz, né? Vigiar sem cessar, cantar sem cessar, fazer consagração sem cessar, mas a Bíblia diz orar sem cessar. Sem cessar. Amém? Amém. Então que nós possamos nessa tarde, né? Nesse dia ou noite, não sei quando você vai assistir esse podcast, que nós agora neste momento venhamos orar, para que o Senhor possa nos conduzir, possa conduzir você. Talvez nós já estamos falando com pessoas que, sabe, Márcia, às vezes em algum dos podcasts que a gente faz, nós recebemos, né, o retorno de pessoas que, quando assistiram, eles oraram junto com a gente. Aham. E o Senhor deu para eles uma resposta daquilo que estava buscando. Então, nada mais justo é de que nós orarmos. Amém? Amém. Então, a você, onde você estiver, na sua casa, na rua, no trabalho, aonde você se encontrar. Amém? Ore conosco neste momento e eu tenho certeza de que o Senhor ele vai te encontrar aonde você estiver. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós nos encontramos diante do Senhor, diante da tua presença. Nós queremos te louvar, te agradecer, Pai querido, pela oportunidade de podermos, ó Pai, estar mais uma vez anunciando o teu nome, falando do teu amor, falando do teu poder, da tua graça, através, ó Pai, deste podcast. Pai, aonde essa pessoa estiver agora, Pai querido, que ela seja encontrada pelo teu amor, que ela seja encontrada pela tua graça, pela tua provisão, pela tua misericórdia. Pai querido, nós colocamos nas tuas mãos e desde já, Pai, crendo no poder da oração, nós já queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor estará fazendo na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O poder da oração. Sabe, tem alguns versículos na palavra do Senhor que é para nós verdadeiros achados, né? De, de como é válido a gente ter uma vida de oração, de como é precioso, de como é maravilhoso nós termos essa intimidade com o Senhor. E como nós já temos falado aqui sobre oração, muitas vezes as pessoas, elas
pensam que para você orar, você precisa de ter uma oratória impecável, você precisa de saber conversar, né? Saber Uhum. onde colocar a palavra, verbo, tudo certinho, só que orar é muito simples. Sim, é Não é verdade. É verdade? verdade. Muito Orar é simples. muito simples, basta tão somente você conversar com o Senhor. É Sim, aquilo que nós estamos fazendo aqui, é um diálogo. Oração, eu costumo sempre falar, Márcia, oração é um diálogo. E não tem como nós recebermos algo da parte de Deus se nós não conversarmos com Ele. é verdade. Amém? E para Amém. nós nos tornarmos amigos, para nós nos tornarmos íntimos desse Deus a qual nós estamos ministrando, a qual nós estamos falando aqui, nós precisamos de nutrir esse relacionamento. Sim, é Amém? verdade. Amém. E como é que a gente nutre esse relacionamento? Falando com o Pai, no secreto, né? Tirar aquele tempinho. Às vezes as pessoas pensam que seria horas de oração para receber uma graça. Não tem necessidade de se, né, de há tanto tempo. Às vezes 5 minutinhos do seu dia, né? Ter a intimidade. Se você ter a intimidade com o Senhor e pedir a Ele, né, com sabedoria, porque a palavra de Deus também fala, né, que às vezes a gente pede, pede e não recebe, porque pedimos mal. Então a gente precisa saber pedir também ao Senhor, mas não precisa de palavras difíceis não, né? Na simplicidade é como um pai, Deus é o nosso pai. Então a gente entra no nosso secreto com ele e coloca para ele a nossa necessidade, sem precisar usar palavras difíceis, palavras bonitas. Ele entende na nossa palavra, na simplicidade. Deus é simples, né? Glória a Deus. E uma outra coisa também que eu gosto sempre de dizer é que oração é prática, Sim, né? Oração é prática. E se eu tenho essa prática, o dia que eu não orar, eu vou sentir falta. sim. Sabe? O dia vai assim, não, e cadê? Eu não conversei com meu amigo hoje. O que Eu que não conversei aconteceu? com o Senhor. Talvez, né? Igual Aham. acontecia com Adão e Eva, né? Lá na Sim, viração do dia. Aquilo ali, para mim, sabe, é uma oração. sim. As pessoas entendem, né, de várias maneiras, só que naquele momento que o Senhor via para conversar com eles, aquele diálogo era uma oração. E o mais lindo de tudo é como nós estamos falando aqui, né, que se a gente não ora, gente, hoje eu não conversei com o Senhor. Pode ser, como você disse, né, nós temos o nosso lugar onde que nós gostamos de orar, mas isso também não nos prende, viu, gente? Porque conversar com Deus não está limitado a um Espaço. ambiente, a um espaço. Conversar com Deus é onde você estiver. É. Amém? E uma coisa também que eu quero abrir um parênteses sobre isso, porque muitas pessoas pensam que para você conversar com Deus, você precisa estar de joelhos dobrados. Você precisa de todo um ritual, né, para chegar e Uhum. para falar com Deus. Gente, vou voltar a dizer de novo, é muito simples. É. O nosso Deus, ele é simples. Nossa, que muitas vezes, né, vem aí complicando tudo, vem embolando o meio de campo todo, mas o nosso Deus, ele é simples. A única coisa que ele quer é que nós sejamos amigos dele. E Aham. era o que acontecia, né, com Adão e Eva. Quando Adão e Eva não estavam naquele lugar do encontro, o que que aconteceu? O Senhor foi. Ele estava lá. Então eu quero falar para você, ó, independente se eu ou você vamos conversar com o Senhor, ele vai estar pronto lá, ele vai estar no lugar que ele sempre esteve. Amém? Às vezes Amém. nós falamos, não, mas será que Deus vai me ouvir? O Senhor falou assim: olha, basta você falar, basta você conversar. Sim. Sabe, é muito simples, é muito fácil. E eu gostaria de falar um versículo que está lá no livro de Mateus, capítulo 21, 18. Sem o olho a gente não enxerga, né, gente? O olho de vidro aqui. Mateus, capítulo 21, versículo 18. A partir do 18. Lembrando que o podcast de hoje é sobre o poder da oração. Olha o que diz. E de manhã, voltando da cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti.
e a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente essa figueira? Jesus, porém, respondendo, disse: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis isso a essa figueira, mas até este monte, se disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo quanto pedires em oração, recebereis. O versículo 22. E tudo quanto pedirdes em oração, recebereis. Amém. Amém? Amém. É o que nós estamos falando aqui. É preciso pedir. Pedir. Ele está sempre com seus ouvidos atentos ao clamor da sua igreja, ao nosso clamor, à nossa oração, à nossa intercessão. Será que o que está faltando não é oração? Verdade. Amém, Márcia? Amém. A gente tem que colocar, né, diante do Senhor. Ele sabe das nossas necessidades, ele sabe, ele conhece o nosso coração, mas ele quer que nós nos posicionamos diante dele. E quando nós colocamos diante dele, nós começamos a orar, é um momento de intimidade. E ele quer ver a sinceridade do nosso coração. Por isso é importante a gente conversar com Deus, falar com Deus, expor para ele aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, almeja, está alcançando. Ele sabe o que a gente quer, mas ele quer ouvir, né? O mais gostoso é esse relacionamento. Ele quer um diálogo conosco. E a oração é isso, um diálogo com Deus. Verdade. Né? E dentro desses versículos que nós lemos, nós vemos aqui, né, que Jesus ele estava voltando da cidade e teve fome. Avistou uma figueira bonita, nossa, ali deve ter muito fruto. Quando chegou lá, não tinha nada. Estava seca. Não tinha fruto e nenhum, só tinha uma beleza, vamos colocar assim, aparente. Amém? Amém. E ele liberou uma palavra sobre ela, dizendo: Olha, nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos ficaram todos felizes, todos maravilhados, dizendo: E aí? Meu Deus, que palavra é essa? E uma coisa que eu quero trazer para nós hoje. Talvez tem muita coisa sendo alimentada na nossa vida, tem muitas doenças, tem muitos problemas, tem tanta coisa ruim acontecendo, porque nós ainda não conseguimos identificar em Deus a autoridade que nós temos. Verdade. Quantas coisas acontecendo, quantos casamentos sendo destruídos, quantas famílias sendo destruídas, sabe, por falta de entendimento. E quando eu falo isso, queridos, eu não estou falando de quem não conhece a Cristo, eu estou falando para quem já conhece a Cristo. Eu estou falando para a igreja do Senhor, para a noiva do Cordeiro, que muitas das vezes pega essa palavra aqui e usa ela somente, como nós já disse anteriormente, para um ritual, para que se faça um ritual. Só que a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. E o Senhor vem nos ensinando aqui, sabe o quê? Que, olha, se você tiver autoridade, se você já tem autoridade, mas você precisa de ousadia para liberar uma palavra. O Senhor não pensou duas vezes, olha, o negócio é o seguinte, você está toda robusta, está toda cheia de folhas, está toda verdinha, mas aquilo que eu preciso, eu nem encontrei em você. Então, ele lançou uma palavra, ele falou seca e ela secou. A mesma coisa que nós precisamos de fazer em situações que nós estamos vivendo é isso. O versículo 22 fala assim, olha, tudo quanto você pedir no meu nome, isso vai acontecer. Então, o que nós estamos aguardando para abrir a nossa boca em oração? E em oração, amaldiçoar essa figueira brava, essa figueira mentirosa, que talvez está só crescendo, tomando espaço dentro da sua casa, tomando espaço na sua vida, tomando espaço aonde era para ser uma frutífera, uma videira produtiva. É uma videira que está lá somente por estar, sabe? Não te dá nada, não te dá retorno nenhum. Então está na hora de nós nos apropriarmos dessa oração. Está na hora de nós falarmos, olha, a partir de hoje, todo vício dentro da minha casa, ele não vai prosperar. Seca agora em nome de Jesus. Toda a enfermidade, todo esse problema que está vindo, sei lá de onde que é, há anos eu estou pelejando contra ele, eu dou uma ordem agora em oração, que ele seja seco agora. E a Bíblia diz que será feito. Não importa se é uma montanha, e não importa se é uma figueira, uma videira, não importa se é um morrinho.
O importante aqui é a oração. É a oração. É para É quem verdade. nós estamos reportando, é para quem Sim. nós estamos orando. E se nós somos filhos do Senhor, Márcia, nós temos que ter certeza de que a oração que sai dos nossos lábios, ela é ouvida no trono da glória de Deus. Amém, aleluia. Amém? Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. E que se formos, né, essa videira bonita, vistosa, orarmos e pedir ao Senhor que nunca nos falte o fruto, né, que é o poder da oração, a autoridade, que ela venha sobre nós e que possamos saber usar, né, para que possamos dar fruto, começando dentro do nosso lar. Que sejamos uma árvore cheia de fruto, aquilo que nós vínhamos conversando no caminho, Verdade. né? Então, assim, que podemos estar preparados, porque nós somos o espelho para a nossa família. Então, que os frutos que dá em nós, todos vão querer uma beiradinha, então vão querer lá uma frutinha daquela e seguir aquele caminho, né, que nós estamos prosseguindo ali, e o Senhor vai estar honrando cada lar, que assim se posicionar, se colocar na posição de oração. Não precisa ser uma pessoa. Deus não está querendo uma pessoa, assim como poderia dizer, um pastor dentro de cada casa. Não é isso. Deus quer que levanta cada uma árvore dentro de um lar. Imagina que coisa mais linda. Dentro do seu lar, você conseguir prosperar ali frutos do Espírito, Glória a Deus. né? Amém. E ganhar muito, os seus e muitos, porque aquele fruto que você colhe, você vai levar aonde você estiver. Então você vai ser bênção aonde você passar, né? E o Senhor vai estar usando cada um dos nossos também. E o Senhor vai nos honrando cada dia mais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ô, gente, é tão gostoso isso. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi. Talvez, né, você já ouviu, mas eu quero contar de novo que um pastor, ele foi enviado para uma igreja mais do interior, né? E chegou ali, o pastor reuniu o povo, né? Chamou a igreja, fez um culto e falou assim: olha, Jesus, ele cura, ele liberta, ele salva. E foi apresentando, né, os atributos, né, poderosos do nosso Deus. E aconteceu um fato naquele lugar que o filho de uma pessoa, como se diz, né, poderosa lá, adoeceu. Adoeceu e eles foram para o pastor. Foi lá perguntar ao pastor, pastor, bateu lá na porta falando, e aí, nós precisamos de que o Senhor falou que o seu Jesus, ele salva, ele cura, ele liberta. Então, o filho aqui, né, da vizinhança morreu e nós viemos aqui para o Senhor orar e ele ressuscitar. E o pastor, ele nunca tinha passado como se diz, por essa experiência, ele nunca tinha vivido esse milagre. Se eu perguntar hoje, você já viu um morto ressuscitar? Não. Nós temos 2 convidados aqui. Vocês já viram, gente, um morto ressuscitar através da oração? Você já? Eu quase poderia dizer que eu já passei por esse sintoma. Eu posso dizer que eu passei por essa prova. Né? Eu Sim. quase fui um morto que ressuscitou. É mesmo? É. Ó, Eu posso contar? pode. Ó, abrimos aqui um parênteses. Vai lá, Márcia. Isso já tem, né, 18 anos. Eu tive a minha filha e 3 dias depois, do parto, eu passei mal, precisei retornar ao hospital para fazer uma curetagem. E nessa curetagem, o médico cortou o meu útero e me deixou lá sangrando, e eu fui para o quarto e eu, assustado, vou fazer um breve resumo. E aí eu preocupada que estava sangrando muito e falei com a enfermeira, né, para poder olhar para mim, que estava sangrando muito. Quando ela olhou, ela assustou. E aí ela chamou o médico e falou assim, ela falou comigo assim, aguarda um pouquinho que eu vou chamar o médico para olhar, que realmente está sangrando muito. E quando o médico veio, ele não veio sozinho, ele veio com uma equipe inteira. Tinha mais 5 com ele. E ali, quando ele olhou, ele falou assim, quanto tempo que trocou esse lençol? E aí eu disse assim, agora, não tem 5 minutos. Meu Aí ele Deus. deixou conferir. E aí ele foi fazendo o procedimento para limpar o meu útero, que o meu útero estava cheio de sangue e o sangue já estava coalhado. Meu Deus. E ali naquele momento ali, enquanto ele fazia a limpeza no meu útero,
eu desmaiava e eu voltava. Eu fiquei dando picos na- de- fiquei dando picos. Uhum. E aí eu ia, eu voltava, eu ia, eu voltava. Então eu participei de tudo o que aconteceu, eu vi o que aconteceu, porém algumas coisas eu perdi por causa dos desmaios que dava. E por fim, o médico, eu comecei a sentir muito frio, o médico pegou e falou assim, eu falei com ele, tô sentindo muito frio, ele, para tudo, a pressão caiu. Aí quando foi ver a pressão, minha pressão estava 6/4. Meu Ou seja, Deus. eu já estava indo embora. E aí o médico falou assim: vamos parar todo o procedimento, para tudo. Aí parou, vamos aquecer ela. E ele foi me aquecer. Aí já me ligaram no oxigênio, 3 bolsas de sangue, soro, saturação, estava acompanhando tudo. E ali, por momentos, eu não participei, que eu desmaiei, que era muita dor, eu desmaiei. E quando eu voltei, o médico segurava a minha mão e eu olhava nos olhos dele e ele dizia com os olhos, eu consegui ler nos olhos dele, ele dizendo para mim assim: coitada, tão jovem e está morrendo. Meu Deus. Aquilo para mim assim foi um choque de realidade, porque até naquele momento a minha família toda estava orando ao meu favor. Todos estavam clamando e eu estava ali, Glória a deitadinha, Deus. acomodada, aguardando apenas a oração que eles estavam fazendo. E quando eu li essa mensagem nos olhos daquele médico, eu entendi que eu precisava clamar. Eu entendi que eu precisava orar e pedir ao Senhor por misericórdia pela minha vida. E aí o Senhor teve misericórdia de mim. Nesse momento eu sentisse um nó, como se estivesse apertando assim a minha garganta, sabe? E Uhum. eu começava a chorar e a enfermeira me balançava, me perguntava o que está acontecendo. Eu não conseguia explicar para ela o que eu estava vivendo naquele momento. E aí, aquele momento, eu entrei numa sala, vocês vão achar estranho, né? Mas eu entrei numa sala escura. Lá nessa sala escura, tinha uma luzinha, uma porta pequenininha lá no fundo. Lá tinha uma luzinha. E aí eu falei assim: meu Deus, eu tô morrendo. E aí eu falei: tenha misericórdia de mim, Senhor. E naquele momento eu clamei ao Senhor, pedi por misericórdia, porque falei: Deus, meu marido não te conhece, os meus filhos não te conhecem, e eu preciso que a minha A família, pessoa quase morrendo quase morrendo, e e preocupada. É mulher, né, gente? Tem que ser preocupada mulher, com a gente. família. E eu clamando a Deus pela minha família naquele momento. Falei: Deus, Deus, me deixa viver. Eu preciso que os meus filhos te conheçam. Eu preciso que o meu Meu marido te conheça. Deus. Eu já estava há anos orando por ele, sabe? Pedindo a Deus que ele quebrantasse o coração, que ele aceitasse o Senhor Jesus. E aí eu passei por isso, por esse momento, né, de estar entre a vida e a morte. O médico falou com meu esposo assim: olha, eu não tenho mais o que fazer. Eu vou levar ela para o bloco e vou tirar o útero dela. Aí você pensa, o útero 6, vai tirar meu útero, a pressão 6/4. Eu não poderia tomar anestesia, não Meu poderia tomar Deus. nenhum remédio para dor. Como que ele ia conseguir tirar esse útero? Teria que ser na dor. Será que eu suportaria? Porque uma dipirona ali, com a pressão tão baixa, Uhum. uma dipirona seria o suficiente para me tirar a vida. Verdade. Mas como eu tive um momento ali, um encontro com Deus que foi esse marcante na minha vida, eu tive vários assim testemunhos que eu posso estar contando, mas esse foi um dos que mais me marcou, me custou a vida, Meu né? Eu Deus. estive ali hoje, eu poderia dizer assim, eu me vi no leito de morte. E eu clamei ao Senhor e pedi ele por misericórdia. E ele teve misericórdia de mim. Então eu louvo a Deus que quando eu clamei ao Senhor e pedi a ele para ter misericórdia, ele teve misericórdia de mim, mas partiu de mim também. Então eu precisava clamar ao Senhor. Todos estavam orando, mas eu precisei me posicionar diante do Senhor, né? Porque às vezes a gente pede às pessoas para orar e a gente não ora, a gente não faz nada a nosso favor mesmo. Então é Uhum. importante que a gente eu preciso de uma oração, eu pedi a oração, tem pessoas orando por mim, mas eu também preciso me posicionar, porque o Senhor quer ver o meu coração. Uhum. Ele quer ver o que eu tenho para pedir, a forma que eu vou pedir, a minha humildade. Ele quer ver isso também. Ele sabe, mas ele quer ver. Então a gente precisa se posicionar diante do Senhor. E aí eu me posicionei. Quando eu terminei de falar com o Senhor, aquele nó que apertava minha garganta soltou. Eu respirei fundo assim
E falei com a enfermeira assim, não me deixa morrer. Meu Deus. E aí o médico estava assim, na parte de baixo, nos seus pés da cama, ele olhou para mim e falou assim, você é muito jovem, você não vai morrer, pode ficar tranquila, vai Foi dar tudo trocada a certo. palavra, né? Foi trocada a palavra. E aí, naquele mesmo instante, ele lembrou que existe uma injeção, uma medicação que ela estanca a hemorragia na hora. E Sim. aí, na hora, ele pediu, e eu só pedia remédio para dor, e ele pediu o remédio para resolver o meu Meu problema. Eu não Deus. podia tomar um remédio para dor. E aí, ele pediu que buscasse essa medicação. E colocou mais aumentou o soro, né? Colocou o soro na minha veia, acompanhando tudo direitinho. A minha saturação foi melhorando, a minha pressão foi melhorando, tudo foi normalizando, voltando ao normal, depois que eu tomei essa injeção. Sim. Mas aí você vai perguntar assim, mas Deus não podia ir lá com o dedinho dele e estancar aquela hemorragia? Podia, mas ele nos deu a medicina. Ele nos deu recurso. Então, a gente, muitas das Verdade. vezes, precisamos recorrer, sim, aos recursos. Ele podia fazer muita coisa, mas tudo é um processo. Ele que precisava ser trabalhado em mim. Então, assim, aí as coisas fluíram depois dessa minha entrega, minha oração com o Senhor, as coisas fluíram, graças a Deus. Aí foram mais algumas horas de procedimento depois que eu tomei essa medicação. E Uhum. hoje eu tô aqui para a glória de Deus. Tô Glória a bem, eu Deus. tô viva, tô aqui para testemunhar o quanto Deus tem sido misericordioso com a minha vida, me devolveu a vida e eu saí nessa situação para a glória de Deus. É, é o que a Bíblia diz, né? Há algumas coisas que acontecem na nossa vida que realmente é para a glória de Deus, é para que o nome dele seja glorificado. Há Sim, 18 anos atrás isso aconteceu na sua vida, né? sim, há 18 Há anos. 18 anos atrás aconteceu e hoje você está tendo a oportunidade de testemunhar o poder da Sim, oração, o quanto vale conversar com o Senhor através da oração. O sim, quanto que é precioso essa intimidade com Deus, é o que você falou. Ainda que a minha família toda estivesse orando, você viu que havia uma necessidade de havia. você conversar com Deus. Sim, E sabe lá, né, quantas pessoas irão ver, assistir, ouvir esse testemunho que hoje, né, você está contando que o Senhor fez na sua vida. e que Amém? creiam, né? E creiam, e talvez quando a alguém ouvir esse testemunho, mas vai estar passando, quem sabe, pelo mesmo processo que você, Sim, né? Quantas mulheres que estão, né, padecendo de tantas coisas, padecendo de tantas doenças, enfermidades, né, nessa área, no útero, sabe? sim, Pensa, e agora? O que que vai acontecer? O que que vai fazer? Mas basta tão somente, queridos, nós acreditarmos e orarmos ao Senhor. E uma coisa que você falou também, que é muito séria, nós oramos ao Senhor, só que a maneira dele fazer, aí é com ele. Ele poderia, como você falou, né? Ele poderia vir, tocar e fazer e acontecer. Glória, ele poderia fazer porque ele é Deus. Só que eu vejo o milagre também através da medicina. sim, Eu vejo a medicina como um milagre, gente. Porque aqueles homens estudaram, as mulheres, né? Todo mundo estudou, fez medicina, sei lá quanto tempo tem que é o estudo acho que para 10 anos. 10 anos, né? Para 10 se anos. tornar um médico. E fora que eu acho assim que o estudo, o sentar e o aprender, ele é só uma teoria, é a prática que faz com que você se torne cada vez mais competente. Não é É verdade? E o verdade. Senhor usando a medicina para trazer milagres. Sabe, eu passei por um período parecido com o seu, e eu estava nos pés do Senhor, falei assim, Deus, eu quero a minha cura, aquela coisa toda, até que a nossa pastora, né, a pastora Miriam chegou e falou assim, filha, olha, o milagre, ele vem também através da medicina. Sabe, porque eu estava orando, mas na intenção de que o Senhor iria fazer um milagre. Mas aí ela foi e falou essa palavra, liberou essa palavra, eu falei assim, é. E quando ela liberou a palavra, eu tomei posse dela, o que aconteceu?
O milagre veio Aconteceu. através da medicina. Mas é como que se a gente pensasse assim, mas se for a medicina, se for através da medicina, então não vai ser Deus. É lógico que é Deus. Sim, Quem é que dá sabedoria para os médicos? é Deus. Nesse momento aí, ó, não pode, teria que tirar o seu útero, Sim, mas não poderia te dar nada para aliviar a sua dor, não poderia ter anestesia. Quem foi que, né, deu um estalo lá na mente do médico? Eu creio que é o Senhor. ele estava o tempo todo ali. O tempo, O tempo todo. todo. É isso que a gente precisa de compreender. A gente não pode ficar preso a uma religião. É verdade. A gente não pode pegar o Senhor e limitar ele e falar assim, ó, o Senhor vai funcionar só dentro desse copo aqui é o seu limite. Não, o nosso Deus, ele é grande, ele não cabe dentro desse copo aqui, ele é grande demais. E ele vai fazer nas nossas vidas aquilo que ele quiser fazer. Amém? Amém. Ai, gente, agora eu também quero contar um testemunho. Glória a Deus. É para a glória do Senhor, né? Porque tudo é possível aquele que crê. Amém. Quando a minha filha mais velha, a Aline, ela estava com 11 anos, aconteceu um fato também, né? Que ela deu um problema na retina e a gente foi para medicina, foi para Santa Casa. E chegando lá, eles passaram uma medicação para ela, sulfadiazina. Passou, ela tomou, e no dia que ela tomou, começou a injetar, comprimido, né? Começou a tomar. Aí no dia seguinte eu vi que ela amanheceu com o pescoço cheio de pintinha, pintinha vermelha. Eu falei assim, uai, essas pintinhas não estavam aí não, aconteceu alguma coisa? Não, tô assim. Eu falei assim, então vamos voltar de novo lá e vamos falar para o médico, né? Aí o médico pegou e falou, não, normal, pode continuar. Só que, gente, é a intimidade com Deus. É. Sabe? Aí entra a nossa intimidade com Deus. E no momento em que eu via aquelas pintinhas na Aline, o Senhor já começou a trabalhar dentro de mim. E eu fui no médico, voltei, ele falou, não, pode continuar, só que eu fui suspendir o medicamento por conta própria. Se eu não tivesse suspendido esse medicamento, hoje eu não teria minha filha, sabe? E se ele fosse injetável, se ele tivesse sido injetável também, eu não teria minha filha. Meu Deus. Ela, como se diz a Márcia, ela passou, ela viu a luz lá no fim do túnel. Ela também viu essa luz lá do fim do túnel, foi terrível. A minha filha, gente, ela ficou totalmente deformada. Ela, assim, e não foi um dia, 2 dias, foi assim, ó, uma coisa atrás do outro, sabe? E eu levei ela para o médico, fomos, o povo perguntava, ela foi mordida de cachorro? Eu falei, não, não foi. Ela é bem branquinha, no rosto dela você conseguia ver, parecia que qualquer coisa que você colocasse assim, o sangue ia jorrar. É, como se diz, onde que tinha um buraco na Aline, foi fechado, porque a minha filha, ela praticamente ela estourou toda por dentro. Misericórdia. Foi terrível o que aconteceu. E hoje eu tô contando isso aqui para a glória de Deus mesmo. Foi um período muito difícil que nós passamos. É, É forte. é, É muito forte. foi muito difícil. Foi muito difícil isso que nós passamos. Ela, né, teve alergia a esse medicamento. Nós tiramos ela ali, nós levamos ela para o Pan Saudade. De lá a gente levou ela para um outro hospital. E o médico chegou perto de mim e falou assim aqui, você é crente? Você crê em alguma coisa? Eu falei assim, creio. Eu sou evangélica. Aí ele pegou e falou assim, então ore. Ore porque além da alergia que a sua filha tem à sulfa, o outro medicamento que a gente aplicou, ela sentiu, teve alergia também. Nossa. Então não tem o que fazer, a medicina não tem o que fazer a favor da sua filha agora. Eu falei, beleza. Abriu Beleza. o chão, né? Beleza. E eu sozinha recebendo isso. E a minha filha, ela já não falava mais. E ai, foi muito difícil. Aí quando ela abriu o olho, aí eu tava lá, né, do lado da cama dela, lá eu ria e falava, nossa, daqui a pouco nós vamos embora, e trazia para ela uma palavra de esperança.
Só que dentro de mim, gente, estava tudo desmoronado, sabe? E isso eu credo. Isso eu credo, mas dentro de mim eu falo, Deus, e agora o que que eu vou fazer? Sabe? E o tempo ia passando, o momento ia passando, e eu falei, Deus, eu preciso de uma intervenção do Senhor, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa a favor da minha filha. A medicina, eles chegaram, eles têm um limite, a medicina é limitada, só que o Senhor é ilimitado. Então faz alguma coisa. A minha filha já, para ir no, para me dar banho nela, né? Eu que ficava responsável por ela, eu pegava ela, colocava no colo. Teve um dia que eu peguei ela, o soro, aqueles parafernália toda, fomos pro banheiro. E chegou lá, nessa época, nesse dia, eu já estava umedecendo a boca dela com algodão, para ela Não podia beber água, não né? podia beber água. Hoje eu estou muito nervosa, gente, contando isso, porque isso mexe muito comigo. Mas eu preciso de contar esse testemunho. E aí, o que que aconteceu? Aí eu pegava o algodão, colocava na água, colocava na boca dela, a boca toda. Minha filha Sequinha. fedia, fedia. Meu Meu Deus. Deus, escorria pus, Meu sabe? Deus. Aham. E eu levei ela. Aí ela falou comigo assim, mãe, tá tudo muito longe. Eu falei assim, longe? A senhora tá tão longe, tá tão distante de mim. Eu falei, mas eu tô aqui, eu tô com você no colo. Ela falou assim, mas a senhora tá longe. A sua voz, até a voz da senhora tá distante de mim. E depois ela pegou e falou assim, mãe, me ajude, pedindo ajuda, pedindo socorro. Imagina, gente, você dentro de um banheiro de um hospital, com a sua filha no colo, tentando fazer, dar um banho nela e ela pedindo ajuda e você, o que que eu faço agora? E naquele momento ela desmaiou, peguei ela, bati na porta do banheiro, ninguém me ouvia. Eu Meu falei, aí eu peguei, Deus. fui arrastando, sentei no chão, fui arrastando, chutei a porta do banheiro, aí os outros pacientes que estavam lá, né, acompanhantes vieram abrir a porta. Eu saí com aquela menina no colo, joguei ela em cima da cama e dei as costas. Eu falei assim, eu não quero ver minha filha morrendo. E eu saí de dentro daquele hospital. Quando eu estava saindo na última portaria, eu senti que alguém me segurou. Era meu irmão que estava chegando. E tá assim, o que está acontecendo? Mas eu falei assim, a Aline está morrendo. Eu não quero ver minha filha morrer. E ele pegou e falou assim, calma, calma, respira. Eu peguei e falei assim, o que que eu vou fazer? E nisso, uma irmã minha, ela já foi, já entrou, né, para lá para olhar ela. E eu falei, Deus, o que que eu faço? Eu preciso tirar ela daqui. Aí o hospital, ele estava tentando, lá na Santa Casa, um leito para ela, porque foi lá que tudo começou e eles falaram que não tinha. Eu falei assim, então me leva para Santa Casa. Fui para Santa, meu irmão me levou, chegou lá. Gente, eu falei assim, eu preciso que vocês recebam minha filha aqui. Tô saindo daqui para buscar ela e já tô, sabe aquele processo, Aham. voltando. E assim eu fiz, quando eu cheguei, ela já estava bem, né? Como se diz, já tinha voltado. E eu falei, oi, tudo bem, tudo bem? Aquela coisa toda Se assim, tivesse né? Feliz acontecido da nada. vida, como se tivesse acontecido nada. Gente, foi uns momentos assim muito difíceis, mas que o Senhor nos respondeu. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse processo foi que, como teve um tempo que ela parou de conversar, aí ela começou a escrever. Eu tenho escrito até hoje as frases dela, é como que se ela fosse uma criança que estivesse começando a aprender a escrever. Aham. Assim estava a escrita dela. E ela escrevia assim: olha, para mim assim, olha, mãe, eu sei que eu tô fedendo. Oh, meu Deus. Eu sei que se a senhora pudesse, a senhora iria embora. Sabe? E ela Aham. foi descrevendo tudo aquilo e tal. Eu falei assim: não, tá de boa, tranquilo, eu tô aqui com você para o que der e vier. E ela falou assim: nossa, como tudo isso aconteceu? Ela ia se questionando também, porque também ela servia ao Senhor. Aham. E uma dessas escritas, eu acordei, né? Eu dormia na beirada da cama dela, eu acordei. E ela pediu o papel e a caneta, eu entreguei. E estava escrita, ela escreveu assim: olha, não se preocupe, eu não vou morrer. Eita glória. Aí eu falei assim, meu Deus, não vai morrer. E ela continua escrevendo. Ela falou assim, ó, essa madrugada o anjo do Senhor veio aqui. Oh, Ele glória. tocou no meu corpo e falou que Aleluia. ele vai me tirar desse lugar. Glória a Deus.
Sabe? Quando ela falou aquilo, a minha esperança ela não morreu, mas Mas ela foi abalada. acendeu. Sabe, a minha confiança, a minha humanidade, ela foi abalada naquele momento. Quando ela falou aquilo, eu vi que, eu falei assim, Deus, muito obrigado. A esperança, Aham. ao cheiro das águas, sabe? Aleluia. E ela escreveu aquilo lá, falou assim, olha, não se preocupe, mas ele veio aqui, e ela começou a descrever ele, sabe? Coisa A linda. maneira que ele era, aquela coisa toda. E eu falei assim, amém, glória a Deus, aquilo, a minha fé foi vivificada. Queridos, quando eu cheguei, né, nesse processo, que eu fui na Santa Casa, pedi a vaga dela, cheguei lá, eles já estavam preparando ela para ser transferida, porque eu consegui, graças a Deus. E quando chegou ali na Santa Casa, a gente passou por mais alguns processos, e ela foi diagnosticada com a síndrome de Steve Johnson. É uma síndrome muito rara, e a minha filha não morreu por causa da oração. Aleluia. Durante esse tempo que eu estive no hospital com a minha filha, eu abri mão do meu trabalho. Eu tinha mais 2 filhos e minha irmã tomou conta deles para mim e eu me entreguei a isso e a igreja, né, também onde eu congregava. Eles se uniram em oração, Glória a Deus. sabe? Se uniram em oração, os meus patrões, todas as pessoas que nos conheciam. Eles fizeram uma corrente, uma campanha, sabe, um movimento de oração. E hoje a minha filha, né, está aí para a glória e honra do nome do Senhor, com 32 anos, já Glória a casada, mãe de Deus. filhos. Aleluia. Se a gente tem algumas marcas no corpo Sim. dela ainda, eu falo que é para testemunho, Sim, sabe? Tem verdade. algumas marcas, ficaram algumas cicatrizes, nada que impeça ela de fazer alguma coisa. É no corpo mesmo, é na pele, Aham. sabe? Para mostrar, para provar, para ela nunca esquecer de quem é o Senhor na vida dela. De quem é o Senhor na vida dela e aquilo que ele fez. E a Bíblia fala assim, olha, lá no livro de Marcos, capítulo 9 e o versículo 23 no finalzinho, tudo é possível aquele que crê. É. Tudo é possível aquele que crê. Porque oração eu costumo dizer assim que é um pacote, né? Tem que ter fé, você tem que crer, você tem que posicionar. Não é. Aí parece assim, difícil, não é muita coisa. Não é. Quando você começa a praticar, torna tão leve. Uma oração que todo dia você faz um pouquinho, passa a ser tão leve e aquilo vai te aumentando assim a esperança de dias melhores e a gente vai vendo, né, esse processo todo que você passou com a sua filha. Eu imagino que o chão abriu para você. E assim, meu Deus, e agora? Fugiu das suas mãos todo o controle. Então estava ali na mão do Senhor. Ele era o único que podia fazer alguma coisa, que até para a medicina ela estava limitada. Não tinha Verdade. muito o que fazer. E aí o Senhor veio com as mãos poderosas e cumpriu ali o propósito O na vida propósito. dela. E assim, bom É demais. maravilhoso. Gente, e dentro, né, de todo esse contexto, de todo esse testemunho que a gente está contando, no dia que eu estava com a Aline ali na, aqui no Hospital da Baleia, foi o dia do meu desespero. Foi o dia que eu falei assim: pronto, acabou. Não tem mais jeito. Só que isso era eu, Magda, dizendo isso. Só que o Senhor falava comigo assim: eu vou te trazer aqui de volta. E eu falava assim: eu nunca mais quero vir nesse lugar, não quero nem passar perto desse bairro, de nada daqui. Sabe? E é tão lindo, gente, que passaram-se vários anos e eu esqueci que o Senhor tinha dito isso. Acho que foi ano retrasado, acho que foi ano passado ou retrasado, se não me falha a memória. Eu fui convidada para ministrar numa igreja. E hoje é. Sério. Eu falei, Deus, que isso? Na hora que eu estava, gente, com o microfone na mão, cumprimentando a igreja, o Senhor falou: eu disse que te traria aqui. Só que eu estava ali agora naquele momento, não em desespero, mas eu estava naquele momento ali para profetizar vida, Aleluia. Glória a para Deus. ministrar aquilo a qual o Senhor tinha ministrado na minha vida, eu sem entendimento há tantos anos atrás. Nada no Senhor, o Senhor, tudo que Ele faz para nós, em nós e através de nós, a gente tem um Tem um propósito. propósito. Naquele momento, né, igual no seu momento.
sabe? Meu Deus, e aí? E agora? Acabou! E ele disse: Não, acabou não, eu tô aqui ainda. Contando para a glória e honra do nome do Senhor Glória do Jesus. Senhor. Sabe, vale a pena a gente criar esse diálogo com o Senhor, a gente ter essa prática da oração, orar e sem cessar, em tempo, em fora de tempo. Nós precisamos disso, nós precisamos dessas práticas, nós precisamos de entender que nós somos em Cristo. Sabe, talvez agora, nesse momento que nós vamos orar, que você talvez está orando, você não vai entender nada. Sabe, mas eu vou orar o quê? Por isso que eu gosto de falar sempre assim: olha, busque do Senhor, orar aquilo que está no coração do Senhor. Sabe, essa mesma filha, eu falo assim: menina, você vai pro céu, não tem condições. Glória a Deus. Essa mesma filha teve uma vez que eu cheguei da igreja, meu genro me ligou e falou assim: Má, vem aqui em casa. Cheguei, a Aline, ela tava batendo a cabeça no chão de tanto desespero, de dor de cabeça. Eu falei assim: você vai fazer o quê, Bri? Você vai arrancar, estourar essa cabeça? Ela falou assim: eu não aguento mais de dor de cabeça. E o que que aconteceu? Eu peguei ela, né? Nós levamos para o médico e eu, meu Deus, não sei o quê. Aí o senhor falou comigo dentro do carro. O senhor falou comigo assim: fique atenta. E eu falei assim: fica atenta. Aí o senhor falou assim: fique atenta em espírito de oração que eu vou te mostrar. Eu falei assim: tá bom. E chegamos lá, consultamos a Aline, o médico virou a menina, né, do avesso. O que que essa menina tem? Nada. Tem nada. O médico olhou para mim, a gente ficou sentada, né? Tinha 5 pessoas dentro do consultório, um olhando para a cara do outro. Gente, isso que eu tô falando é diante de Deus. O médico olhando para mim e falando assim: ela não tem nada. Eu falei assim, e ela lá com dor de cabeça, e ele falando assim: eu vou fazer o que com ela? E a menina até trincando, com o olho até trincado de dor. Aí esse médico, olha o que que Deus faz. Ele novamente era evangélico. Ele pegou e falou assim: eu sou evangélico. Vocês querem orar? Gente, para um médico falar e chamar para a gente fazer isso, vê se não é a direção do É. Senhor. Verdade. Aí o que que nós fizemos? Nós fomos orar isso aqui no Santa Rita. Nós pegamos e fomos orar. Aí quando a gente começou a orar, a Aline começou a falar assim comigo: mãe, ele tá vindo. Mãe, ele tá vindo, não deixa, não deixa, não deixa. E ela começou a tremer, foi tremendo, foi tremendo, foi tremendo. Eu peguei e falei: Deus, o Senhor falou que era para mim estar alerta, então eu quero ver. O que que tá acontecendo aqui, eu quero ver. Eu não sei se você vai acreditar no que eu vou falar agora, mas eu tenho certeza e convicção daquilo que eu vi. Eu vi que o espírito da morte, ele chegou até nos joelhos dela. Meu Deus. E ela falando: ele está aqui, aquela coisa toda, e ele chegou. Quando ele chegou nos joelhos, ao Senhor permitiu que a minha visão fosse aberta naquele momento e eu visse aquele espírito de morte. Meu Eu Deus. coloquei as mãos sobre ela mais uma vez e declarei: você não tem autorização, você não é legal na vida dela. Eu te repreendo em nome de Jesus. Todo espírito de morte sai em nome de Jesus. E ele teve que recuar. E eu saí de lá Amém. Glória a sozinha? Deus. Não. Não. Glória a Deus. Sabe? Isso é para que a medida da nossa fé ela seja aumentada. E quando o Senhor falar com você, Márcia, quando o Senhor falar com você, meu querido amigo que está nos assistindo, fique com aquilo que o Senhor te liberou. Fique com a palavra que o Senhor, ele abriu os lábios e liberou sobre a sua vida. Se o Senhor falar com você assim: olha, tá um caos, tá tudo de perna pro ar. Amém? Tá tudo de ponta cabeça. Mas se o Senhor falar com você assim: olha, ouça-me, esteja atento, fica ligado, porque eu estou no controle. Creia que Ele está no controle, creia que Ele está na direção, porque Ele está na direção. Verdade. É só nós estarmos atentos à voz do Senhor. Naquele momento, se eu tivesse desesperada, eu não iria perceber, eu não iria ter o discernimento de fazer a oração que eu fiz, de ver aquilo que eu vi. Mas o Senhor, Ele nos prepara para alguns níveis de batalha. É verdade. Amém? Amém. E o início desse preparo, gente, é através da oração. Não tem como nós nos prepararmos sem ser através da oração. Através da oração. Amém, É verdade. Márcia? Amém. Glória a Deus. Nós ainda temos uns minutos. Amém? Amém. Uma outra coisa que nós falamos agora sobre o poder do Senhor através
né, da doença, da morte, daquela coisa toda. Só que nós vemos que o poder da oração, ele é tão poderoso que ele funciona até nos fenômenos da natureza, né? É verdade. Ah, nós vimos falando dentro do carro sobre Elias. Sobre Elias. Lembra? Você Sim. quer comentar um pouquinho? Elias, ele tinha uma, né, que ele tinha uma intimidade muito grande com o Senhor e ele sabia da autoridade que Deus tinha colocado nas mãos dele, através da oração, a fé, tudo aquilo que impulsionou. Ele orava, ele orou, pediu que o sol parasse, o sol parou, ele orou, pediu que descesse fogo do céu e desceu fogo do céu. Elias era um homem comum como nós. E a gente vê assim, mas ele tinha tanta autoridade, tanto poder, porque ele era separado, nós também somos separados, escolhidos aleluia. pelo Pai, e nós temos também esse poder nas nossas mãos, devemos crer, devemos depositar nossa fé toda no Senhor e buscar, se nós clamarmos ao Senhor, Ele ouvirá a nossa voz, o nosso clamor, Ele atenderá as nossas orações. E em João 14, deixa eu colocar o óculos aqui. Em João 14, 13, diz assim: E tudo quanto pedir em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, assim, nós temos também a autoridade, né, de mandar, pedir que o sol parar, mas isso aí depende da sua fé, da sua busca. Né? Aquilo que você está buscando no Senhor, nós temos o poder. O Senhor falou que faríamos coisas maiores que Ele fez. Então, se Deus deu para nós essa autoridade, por que não buscarmos, né, e clamar ao Senhor? Nada mais que na oração. Na oração, o Senhor nos entrega tudo. Aquela fé, aquilo que eu disse antes, né, que é um pacote. Aí vem a fé, vem a sua busca, a sua disposição para estar ali, buscando no Senhor. E Ele move montanhas. E para a glória de Deus, 4 anos depois, né, de todo aquele processo que eu passei, meu marido se converteu, para a glória de Deus. Os meus filhos também conheceram o Senhor, passaram pelas águas, a família toda Aleluia, caminhando Jesus. com o Senhor, né? Então, assim, Glória a Deus. muitas coisas o Senhor vem trabalhando através da oração. Eu, pastor, eu posso dizer assim que eu orei tanto, orei tanto. Foram 9 anos pela conversão do meu esposo. E eu orava até dormindo. E a minha conexão com Deus era tanta que eu deitava na cama e eu não parava de orar. Eu estava dormindo, mas o Espírito Santo de Deus estava ali em mim e eu continuava orando. E o meu marido Aleluia, dizia assim: Jesus. Você não dorme, não, mulher? Você passa a noite inteira orando. Eu tinha muita sede. E eu fiz um propósito com o Senhor ali naquele leito de morte. Costumo dizer assim, porque eu me vi ali, né, a medicina sem mais nada o que fazer. E eu me vi, então, no leito de morte. E aí eu falo assim, eu tive um plano ali, vou falar um contrato ali com o Senhor, né? Deixa eu viver que eu vou... Meu marido e meus filhos precisam conhecer o Senhor. E Ele me permitiu essa graça. Então, Glória a meu Deus. marido conhece o Senhor, meus filhos conhecem o Senhor. Então, assim, isso é muito gratificante. Saber que aquilo, o Senhor ouviu a oração, o Senhor acolheu cada palavra. E eu tive a oportunidade, né, de resgatá-los para o Senhor, que eles conhecessem o Senhor Aleluia, através das Jesus. orações. Não precisei de força, como diz, nem de força nem de violência. Foi só com a oração e o Senhor ouviu. Assim, Ele pode ouvir nossas orações, a minha, a sua. Ele está disposto a ouvir e atender cada clamor. Nós precisamos nos posicionar, nos colocar diante do Senhor. Pedir oração é válido? Sim, é válido, mas nós precisamos nos posicionar e saber que Ele nos escuta também. Ele ouve as nossas orações e que possamos estar dispostos, né? Se começa com 5 minutinhos, você não tem o hábito de orar, não, né, pastora? Sim. Começa com 5 minutinhos, vai aumentando o tempo. Daí a pouco você está tão apaixonado para falar com Jesus que você vai olhar e vai estar ali. Nossa, já tem horas ali diante do Senhor, pedindo Glória a Ele, Deus. falando com Ele. É muito bom, é gostoso É demais verdade. falar com o Senhor. É manter uma vida de oração, né? Manter uma vida de A oração. nossa vida, ela precisa ser isso. E dentro desse homem que você disse aí, Elias, lá no livro de Tiago 5, 17, 18, fala assim: Elias era um homem sujeito, né, às mesmas paixões que nós. Sim. E orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu Não sobre a terra. choveu.
E ele foi lá, orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Glória a Deus. Amém? É lindo É demais. lindo, é poderoso. Gente, isso é sério. Isso é muito sério. Não vai dar pra gente falar, né? Mas também teve Josué, né? Sim, Que deu ordem para que o sol parasse, que a lua também se detivesse onde ela estava, e isso aconteceu, para que eles vencessem uma batalha, vencessem uma guerra. Uma certa feita, eu estava na minha casa em período de chuva, e a parte de cima não estava pronta, e veio, né? Parece que veio um dilúvio. Choveu e eu desci, subi a escada pro andar de cima e falava, meu Deus, vai entrar água aqui dentro. E não tinha para onde essa água escoar, escoar. né? E virou aquela coisa toda. E eu só olhava, cada hora a água ia subindo, tiquinho, subindo um pouquinho. Aflição. A aflição. Aí eu encostei num pilar, né, da escada e falei, Jesus, faz essa água parar, faz a chuva parar, em nome de Jesus, no seu nome, faz essa chuva parar. Eu ouvi, da mesma forma que você está me ouvindo, da mesma forma que você está me ouvindo, eu ouvi uma voz nítida dizendo para mim assim: olha, não sou eu que tenho que dar ordem para a chuva parar, é É você. você. Naquele momento eu falei assim: eu? Aí é esse homem aqui, ó. Elias, um homem como eu e você. Corri para lá de novo, só que agora é diferente. Levantei a mão do lado que a chuva vinha, né? Que a gente Aham. sabe mais ou menos onde que ela aponta lá. E levantei as mãos e falei: chuva, eu te dou uma ordem. Em nome de Jesus, cessa agora. Eita Eu glória. não esperei minutos. A chuva cessou na hora. A chuva teve que ouvir a voz de um homem, de uma mulher carnal, assim como você que está me assistindo. Então, meu querido, essa autoridade não estava só com Elias, ela está com a igreja, Sim, ela está conosco. Porque verdade. quem faz a diferença, quem faz o milagre acontecer é o Senhor. Só que nós precisamos de determiná-lo. Sim, Nós precisamos de liberar isso. Foi o que o Senhor fez àquela figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. Autoridade. Nós temos autoridade. uma autorização legal do céu para usar o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos de entender, igreja, você precisa de entender que nós não somos ilegais. O Senhor nos deu uma procuração para usar o nome dele em oração, e tudo quanto pedires ao Pai no meu nome vos será feito, vos será concedido. Aleluia. Então, seja ousado na sua oração, fale com Deus, Deus. É no nome do teu filho que eu estou orando, e no nome do teu filho eu já agradeço, porque eu tenho certeza que eu fui ouvido. A maneira que vai acontecer, isso é com ele, como eu já disse. Mas a oração ela tem que partir de mim, de você. Verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Tem Deus. mais coisas assim para falar, mas não dá mais tempo. O tempo já foi. Márcia, e aí? Suas considerações finais? Foi bom? Foi maravilhoso, né? Falar sempre assim, testemunhar de tudo aquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. É lindo, é gratificante. Sou muito, muito grata ao Senhor. Tem dia que a gente fala assim, Senhor, tá tudo muito bem, eu não preciso pedir nada. Então, esse dia é dia de agradecer. Então, se colocar diante do Senhor, seja grato, né, por tudo que Ele fez, até pelo acordar. Ele te dá a permissão de levantar de manhã. Sejamos gratos, gratos a todos os movimentos do nosso dia, né? Verdade. Porque Ele está conosco em todo o tempo, tem nos guardado sempre. Então, agradecer, não só pedir, mas não é pecado pedir, não é errado pedir. Temos que pedir sim, porque Ele quer ouvir de nós. Mas agradecer também faz parte. Temos que ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nossas vidas, crendo que coisas maiores Ele ainda fará. E buscar sempre, estar sempre ali diante dele, é gostoso É demais, é bênção verdade. demais. Amém. Glória a Deus. Queridos, então, né, nós estamos, né, caminhando para encerrar mais esse podcast. E espero que o Espírito Santo de Deus ele possa continuar falando com você. Amém? E que, quem sabe,
Se no dia do ao vivo você não vai testemunhar. Ah, aqui, eu sou aquela que assistiu o podcast, né, sobre o poder da oração e eu quero contar o meu testemunho aqui. Amém? Nós ficaremos muito felizes de ler, ouvir o seu testemunho em nome do Senhor Jesus. Creia, não são para. Isso não é para todos, mas é para aqueles que buscam. Amém? Se Amém. você quer experimentar um pouquinho dessa porção gloriosa do Senhor, então seja só amigo dele. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a poderosa mão do Senhor ela esteja sobre você, te direcionando em tudo quanto você fizer. Amém? Que Deus te Amém. abençoe em nome de Jesus e até a próxima. Amém.